Olá, sou Nelson Afonso, sou técnico superior de Educação Especial e venho falar-vos do processo de referenciação em Educação Especial. Este processo de referenciação em Educação Especial é um processo que tem evoluído ao longo do tempo e que inicia todo o caminho burocrático para a elegibilidade ou não de um aluno com necessidades educativas especiais. O objetivo deste tópico é fornecer uma visão geral desta etapa, promovendo a informação de todos. Numa primeira fase, há assim o reconhecimento das necessidades e dificuldades dos alunos, ou então a comunicação pelos pais de um diagnóstico já existente. O processo de referenciação consiste na comunicação, formalização destas mesmas dificuldades que possam indiciar a existência de necessidades educativas especiais. Em termos gerais, a referenciação deve espelhar o conjunto de preocupações relativas à criança ou ao jovem. Esta deverá ser feita aos órgãos de gestão da escola que o aluno frequenta, sempre que se suspeitar da existência de necessidades educativas. Pode ser realizada pelos pais, encarregados de educação, os serviços de intervenção precoce, docentes, serviços da comunidade, de saúde, da segurança social, da educação, e deve ser feita aos órgãos de gestão da escola que o aluno frequenta. Obviamente que para se dar início ao processo de avaliação é necessário a autorização da família e só depois de assinado o formulário de referenciação é que este seguirá para o Conselho Pedagógico da escola para posteriormente ser devidamente encaminhado para a avaliação. O envolvimento do encarregado de educação no processo é fulcral para assim enriquecer o conhecimento do contexto familiar, o percurso escolar e a existência ou não de intervenções já realizadas ou a realizar pela família. Caso o encarregado de educação não autorize qualquer procedimento, o processo de referenciação deverá ser interrompido, mas o professor ou o diretor de turma deverá garantir que os cuidados de saúde e condições de vida da criança não são descurados. Após a referenciação, compete à direção da escola desencadear os procedimentos necessários que levarão à tomada de decisão no âmbito do processo de avaliação. A avaliação tem como objetivo recolher informação que permita verificar se estamos perante uma situação de necessidades educativas especiais de caráter permanente ou então dar orientações para a elaboração do programa educativo individual e identificar os recursos adicionais a disponibilizar. Numa primeira etapa, é feita a análise da informação disponível para posteriormente se decidir o que é necessário avaliar, quem vai avaliar e como se avalia. A avaliação, tendo em conta a Classificação Internacional de Funcionalidade de Crianças e Jovens, como quadro de referência, deve contemplar vários fatores, componentes da funcionalidade e da incapacidade e fatores contextuais, e as interações que se estabelecem entre eles. Para o efeito, deverão ser selecionadas as categorias relativamente às quais se considera ser necessário obter uma nova informação ou mais informação, de acordo com as condições específicas de cada criança ou jovem. Identificados os aspectos em que vai incidir a avaliação, é então necessário definir quem vai avaliar, as diferentes categorias e que instrumentos vão ser utilizados. Esta fase é da maior importância, já que desta forma não se duplicará a informação e ficará claro o papel de cada um neste processo. Por exemplo, um caso de suspeita de dislexia. O psicólogo e o terapeuta da fala avaliam a perturbação específica da linguagem, os professores, as questões pedagógicas, a família, as questões sociais e todos definem as barreiras e os facilitadores. Depois de uma análise conjunta dos dados da avaliação, com a ajuda de uma checklist, é elaborado um relatório técnico-pedagógico onde se identifica o perfil de funcionalidade do aluno, tendo em conta a atividade e participação, as funções do corpo e a descrição dos facilitadores e barreiras que, a nível dos fatores ambientais, influenciam essa mesma funcionalidade. O relatório deverá ainda explicar as razões que determinam as necessidades educativas especiais e a sua tipologia, bem como as respostas e medidas educativas a adotar, que servirão de base à elaboração do programa educativo individual. Confirmada a anuência do encarregado de educação, o relatório técnico-pedagógico será homologado pela direção da escola. Este relatório fará parte integrante do processo individual do aluno
E todo este processo de avaliação deverá ficar concluído o mais célere possível. Em Portugal, temos 60 dias para concluir o processo. Para terminar, há que referir que uma referenciação não significa que se encontrará um quadro de necessidades educativas, mas sim que se despistará preocupações e, principalmente, que se ajudará o aluno a ultrapassar as dificuldades sentidas e, consequentemente, a obter o seu sucesso educativo.